O capítulo se inicia com nosso querido protagonista esbagaçando um monte de monstros. Enquanto o monstro no chão chama de Corvo Imortal, Raven Vert, o assustador guerreiro protetor de demônios. O protagonista então ergue a espada e o finaliza. Ele diz que finalmente conseguiu e que só mais 15 dias e ele conseguirá sua liberdade. Já no acampamento, enquanto ele anda, pensa que esses últimos dias têm sido realmente um inferno. Ele diz que faz parte das forças operacionais demoníacas. Os que foram mandados para lá são destinados a lutar eternamente contra os demônios. É o pior tratamento que o Império poderia dar para alguém. Os piores dos piores são mandados para lá. Enquanto Raven anda pelo acampamento, alguém comenta que ele voltou sozinho sem nenhum subordinado de novo. Nesse momento, um gordo aparece na sua frente e pergunta se ele não tem nada para lhe dizer. Isso enquanto dá uma risada irônica. O protagonista já pergunta se ele quer tanto assim perder a vida. O cara já fica bolado, mas nem dá tempo de dizer algo, porque o protagonista dá um soco no estômago que faz o cara cuspir até o leite materno. Já saca a espada e aponta para outro cara, enquanto esmigalha o chefe no chão. Enquanto diz que sempre que ele quiser ir visitar o CT do Vasco, pode contar com ele. Um antigo membro da realeza que caiu em desgraça. Eles diziam que não conseguiria sobreviver nem um ano, mas ele já está aqui há 10. Essas são as mentiras que contam sobre Raven, mas na verdade, essas mentiras estão corretas. A Casa Vart, mesmo que não seja uma casa de grande prestígio ou renome, realmente existia dentro do Império. Mas tudo caiu por terra há mais de 10 anos. Nessa época, a Casa Vart foi acusada de conspiração, então o Império ordenou a sua aniquilação total, e por mais que os membros da Casa Vart negassem, ela foi aniquilada, e o único sobrevivente foi Raven Vert. Entretanto, por mais que sua família tivesse sido aniquilada, foi decidido que Raven seria mandado para as forças operacionais demoníacas para que deslogasse lutando contra os demônios. Mas, se ele sobrevivesse por 10 anos, ele estaria livre. O Raven diz que ele vai sobreviver e então irá reconstruir a sua casa. Ele pensa que finalmente esse inferno está prestes a acabar, e essa será sua última luta. Só mais esse passo e ele será finalmente livre. Enquanto isso, no território Pendragon, um jovem encara um dragão, que diz que é hora de cumprir o seu juramento. Dragões, a existência que são mais fortes do que qualquer tipo de demônio, talvez até as formas de vida mais fortes que já pisaram na Terra. E só uma casa é capaz de usá-los como bestas familiares, a Casa Pendragon. E graças a isso, eles têm uma grande influência dentro do Império. 13 dias para Raven receber a anistia. No acampamento das forças operacionais demoníacas, o general pede por relatório. Raven diz que há um grande número de demônios na linha de frente. E se eles os encontrarem, as chances serão quase zero. O comandante ironiza, perguntando se ele não consegue vencer sozinho. Mas bem, realmente eles não venceriam se estivessem sozinhos. Porém, amanhã a Casa Pendragon irá ajudar, e eles irão trazer um dragão. E o general diz que o dragão irá cuidar dos monstros, mas o protagonista irá cuidar do pirralho da família Pendragon, e diz pra ele nunca sair do lado dele. O protagonista diz que entende. O protagonista pensa que não entende porque uma pessoa da realeza se importaria com um lugar esterco como aquele. Além disso, ter que cuidar de uma criança mimada. Mas bem, não importa desde que ele sobreviva amanhã. O protagonista entra, e ouve uma tremenda voz que diz: Quem é você? O protagonista se assusta e se pergunta o que diabos é essa voz. Ele pede desculpas, mas com quem ele está falando? E a voz responde que certamente ele está falando com o Pendragon. E o Raven diz que recebeu a missão de protegê-lo. E a voz responde que Isso não será necessário. e pergunta se ele não tem mais nada para fazer. O Raven pergunta se ele não trouxe o dragão. A voz diz para ele ficar tranquilo, pois o dragão certamente estará lá. O protagonista se retira, perguntando se aquele é realmente uma criança. Que calma assustadora. No dia seguinte, todos se reúnem em frente à tenda do Pendragon. O general então diz que o jovem Lord Pendragon irá aparecer agora. Nesse momento, a tenda explode e todos se perguntam o que diabos é aquilo. E entre a poeira, um dragão surge. O protagonista fica impressionado. Aquilo é realmente um dragão. O jovem Lorde então aparece e se apresenta, e diz que, sem mais delongas, eles deveriam exterminar os demônios. Já no campo de subjugação, o Raven diz para o jovem Lorde que não tem o costume de lutar enquanto protege outra pessoa, então não saia de perto.
E enquanto saca a espada, diz que enquanto o dragão lida com os monstros que estão no céu, ele lidará com os que estão no chão. E avança em direção, acabando com os cachorrinhos facilmente. Ele limpa a espada e olha para o céu. O dragão de cima prepara uma rajada e incinera vários demônios. E Raven, olhando, pensa que aquilo é realmente assustador. Não importa o quão forte seja um demônio, ele não será páreo para um dragão. Ele pensava que essa frase era só um rumor, mas parece que é verdade. Tantos demônios, porém aquele dragão sozinho conseguiu reduzir a maioria deles a cinzas. A batalha até agora tem sido muito fácil graças a isso. Se continuar assim, a vitória será certa. Ele pensa que tem sorte por sua última tarefa ser tão fácil assim. O dragão aterrissa atrás do Pendragon. Raven pergunta se o dragão ou ele está ferido. E diz que a batalha irá acabar em um instante, mas nesse momento, vários grifos aparecem, enquanto Raven diz que muitos deles sobraram. Então grita dizendo para o Jovem Lorde ordenar o dragão, mas ambos estão parados, se olhando de forma melancólica enquanto esperam o ataque dos grifos. O Raven se coloca na frente do Pendragon para protegê-lo, pede para o dragão acabar com eles. Mas o dragão não parece ter intenção alguma de continuar com aquilo, e deixa os grifos os despedaçarem. O protagonista fica incrédulo e grita com raiva, perguntando por que ele não revida. O protagonista bolado pega no colarinho do Pendragon, que está totalmente apático, e grita perguntando o que ele está fazendo. De repente, uma explosão acontece. São os monstros, mas quase todos já deveriam estar mortos. Tem demônios demais. Raven pensa enquanto são atacados. Raven tenta os defender. Dragões, uma existência suprema. Desde que eu fique ao lado deles, vamos vencer. Bem, é culpa minha por acreditar em uma ilusão dessas e baixar a minha guarda. Realmente fui um idiota. Ele pensa isso enquanto está de joelhos olhando para o dragão totalmente derrotado. Para qualquer lado que ele olhe, todos estão derrotados. E os malditos goblins se aproximam para finalizá-lo, mas ele consegue se defender. Porém, ele está totalmente ferrado. Ele pensa que se cair agora, não conseguirá mais se levantar. Ele olha para o dragão e pensa que eles são mesmo tão idiotas. Aproximando, ele pergunta se o branco ainda está vivo. Mas não há respostas. Porém, o Pendragon está ali, cuspindo sangue, totalmente acabado, enquanto ele ofega. O protagonista pergunta, e você ainda está vivo? Ele agarra o colarinho e diz que, antes que os dois desapareçam, ele quer perguntar algo. Por que o dragão parou de atacar na metade? Ele pergunta se o Pendragon havia ordenado algo naquela hora. Porém, o Pendragon não responde e Raven fica irado. E diz que teriam vencido se o dragão não tivesse parado com os ataques. Então por quê? Por que ele fez isso? E enquanto ele grita, é golpeado pelas costas. E enquanto ele está caído, alguém diz que, mesmo tendo seu coração perfurado, ele ainda continua vivo. Realmente, faz jus ao seu título. Não é mesmo, imortal Ravenvert? E quem diz aquilo é Balthazar, o general. O protagonista olha, enquanto com um sorriso sarcástico ele diz, finalmente vai terminar. Sobre a bandeira imperial, ele manda seus homens atacarem. O Raven se pergunta por que Balthazar está liderando o exército imperial. E enquanto aponta a lâmina para o pescoço do Pendragon, ele diz que não deveria ficar surpreso, afinal, isso foi planejado desde o começo. Mas alguns idiotas se recusaram a desistir. Totalmente rendido, o Pendragon fecha os olhos e enquanto Balthazar sorri e o divide em dois. Raven não acredita no que está acontecendo. Balthazar diz que é realmente uma pena, mas o futuro desse garoto já havia sido determinado há muito tempo. E o seu também, Raven. Enquanto pisa sobre ele, debocha dizendo que sua liberdade estava tão perto. Agarrando seus cabelos, diz que isso foi bem doloroso, não foi? Sua força extraordinária, seu fator de cura normal. Raven fica surpreso por ele saber sobre aquilo. Balthazar diz que só fingiu não saber para o bem daquele dia e que mesmo com sua habilidade de cura, se ele separar sua cabeça do seu corpo, não vai permanecer vivo, certo? E diz que é uma pena sua história acabar aqui, sem sua tão sonhada liberdade. Enquanto range os dentes, ele pensa que tudo isso, tudo que ele passou foi para ser livre e reconstruir a sua família, e mesmo assim, isso não é o mesmo daquela época. Os fracos e imponentes sempre perecem assim, em lugares como esse, mesmo estando tão perto. Enquanto aponta a espada, Balthazar diz que irá contar o segredo, a rebelião que a família Vart
teve que enfrentar pelos últimos 10 anos, a sua entrada nas forças operacionais demoníacas e a sua morte, bem como a do pirralho Pendragon, tudo isso foi tramado. Ele fica surpreso e Baltazar continua dizendo que a única coisa que não esperava era que o dragão fosse tão fraco. Já se preparando, ele levanta a lança e parte Raven em dois. Nesse momento, o dragão abre os olhos e retira a lança que estava fincada em seu peito. Enquanto observa a cabeça de ambos no chão e diz que todas as condições foram cumpridas, um buraco aparece no céu e começa a sugar os corpos e, com o bater das asas, o dragão se ergue. O sangue de 1000 humanos, o sangue de 1000 demônios, o sangue real e o sangue de um dragão. O encontro do sol com a lua. Eu irei cumprir com o meu juramento agora. O seu chifre começa a irradiar a luz e a cabeça no chão brilham. O dragão olha para a lua enquanto diz que tudo estará em suas mãos, cavaleiro de dragão, enquanto sua cabeça é desconectada. O Prota parece estar afundando enquanto pensa se ele realmente não. Ele tem certeza da sensação de seu corpo estar sendo rasgado ao meio. De repente, ele abre os olhos e se pergunta onde está. Ele então se levanta. A empregada se assusta e o chama de jovem mestre. Ela sai correndo chamando por alguém. O Prota não entende nada e se pergunta o que lugar extravagante é aquele. A empregada retorna e o mordomo diz que, finalmente, o jovem mestre Pendragon acordou. Mano, esse é um dos manhwas que eu mais curto, então eu acabei trazendo pro canal. E cara, se tu assistiu até aqui, eu mereço um like, né? Dá essa força aí que fortalece demais. E aproveita e se inscreve, que a gente tá quase batendo a meta de 100 inscritos. E como sempre, se quiserem a parte 2, ou quiserem outra obra, que eu trago outra obra no caso, né? Obra no caso. Enfim, se vocês quiserem que eu traga outra obra também, é só comentar o nome aqui que eu vou estar dando uma olhada. E vou estar trazendo provavelmente daqui a um tempo. Então, não sei o que falar, mano, no final do vídeo. É isso aí, valeu e até a próxima.